Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é cartografia. Nessa aula aprenderemos cartografia, o que é e suas origens, cartografia moderna, funções dos mapas e elementos dos mapas. Para você que chegou agora no nosso canal, inscreva-se, dê o seu like, aperte aí o joinha e vamos para a aula. Cartografia, origens. Um dos ramos mais antigos da geografia é a cartografia. Ela se traduz em a arte de fazer mapas. Os mapas podem ser considerados como um dos primeiros instrumentos que os hominídeos, ou seja, os homens antigos, os homens das cavernas, utilizavam para melhor conhecimento do seu espaço de vivência. Então, a cartografia ela é a arte de fazer mapas. Por que uma arte? Porque fazer mapas não é algo simples, né? Então, você precisa de ter técnica, você precisa conhecer o local. Então, é uma arte. E os homens antigos já utilizavam os mapas para poder se localizar. Lembrando que eles eram nômades. Então, eles necessitavam dos mapas para poder entender os caminhos que eles deveriam seguir. Quando os homens primitivos desenhavam nas paredes das cavernas, nas areias da praia, etc., surgiram os primeiros mapas, mesmo que eles não tivessem a consciência disso. Essas produções eram um uso típico da geografia aplicada. Então, hoje nós temos mapas muito bem estruturados, ou pelo menos deveriam ter, com legenda, título, muito bem organizado. Mas antigamente a gente não tinha esses instrumentos. Então, mesmo esses mapas feitos de maneira artesanal não devem deixar de ser considerados. Eles também são importantes. A cartografia surgiu anteriormente à própria história, visto que a confecção de mapas precede a escrita. Alguns exemplos de mapas primitivos foram elaborados por índios, astecas e esquimós. Então, a cartografia ela é tão antiga que ela surge até mesmo antes da escrita. Então, ela surge antes da própria história. Os mapas antigos eram desenhados à mão com técnicas arcaicas. Não havia precisão na sua realização. E para criar apenas um mapa demoravam-se meses. Ainda assim, eles foram essenciais para demonstrar o mundo conhecido na época e guiar as navegações, já que haviam poucos instrumentos guia, como as bússolas. Então, antigamente, os mapas eram muito valiosos, inclusive existia tráfico de mapas, porque demorava-se muito para fazer, era necessário de uma grande técnica de quem fazia, porque os mapas eram feitos à mão. Então, às vezes, demorava-se muito tempo para poder fazer esses desenhos, esses mapas. E na época antiga existiam poucos instrumentos para poder se guiar. Então, uma das maneiras de se guiar para poder chegar aos locais do qual você não conhecia era através dos mapas. Cartografia no Brasil. O IBGE atua nos levantamentos demográficos, nas pesquisas de estatísticas de várias temáticas, como meio ambiente, economia, etc. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal sobre desemprego, que é um índice que foi feito aí pelo IBGE. Vou colocar o izinho aqui em cima, quem quiser clicar para ver esse vídeo, ou no final do nosso vídeo vai estar lá no final, nos cards, para você poder utilizar. Na elaboração e na consulta de indicadores sobre o Brasil, além do fornecimento de informações geográficas, sendo responsável pela área da cartografia brasileira. Então, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é responsável por organizar e melhorar essa parte cartográfica, esse levantamento dos mapas aí do país. E após a fundação do IBGE, o Brasil ficou mais organizado nesse setor, podemos dizer assim. E um dos grandes avanços nessa área foi a criação de um novo parâmetro do SIG, Sistema Geodésico Brasileiro, utilizado para o georreferenciamento de mapas brasileiros. Então, ao contrário dos mapas antigos, que não tinham a precisão de localização,
hoje nós temos uma precisão da localização dos mapas. Então, aquilo que você está vendo no mapa tem uma correlação com a realidade. Porém, para a gente conseguir essa correlação nos softwares de hoje, precisa ter um sistema de referência, uma forma de referenciar. E esse georreferenciamento dos mapas é feito através desses SIGs, que são Sistemas de Informações Geográficas. O SIRGAS 2000, Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, adotado a partir de 2015, é considerado o sistema geodésico de referência oficial. Então, hoje, para fazer qualquer mapa, é recomendado utilizar o SIRGAS 2000, que é um sistema mais atualizado. Então, com o passar do tempo, esses georreferenciamentos vão sendo atualizados. E o IBGE tem uma função essencial nesse georreferenciamento. Cartografia moderna. As técnicas para elaboração de mapas avançaram no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, quando os recursos computacionais, imagens fotográficas e satélites proporcionaram uma evolução analítica significativa por meio do uso de novas tecnologias. Então, a gente viu a cartografia antiga, cartografia histórica, original. Então, os mapas hoje não são feitos à mão, né? A gente tem softwares que fazem esses mapas, inclusive fazem com maior precisão e muita rapidez. Um mapa pode ser feito em menos de 24 horas. Então, isso é graças aos recursos computacionais que a gente tem hoje. E também as imagens fotográficas, as imagens satélite. Então, isso facilita muito a produção de mapas. Os SIGs inovaram com suas competências quanto à estruturação de dados, possibilitando a criação de mapas modernos em um curto espaço de tempo, por meio do uso de softwares avançados, tais como o ArcGIS. Ainda hoje, as geotecnologias são um vasto campo de atuação dentro da cartografia moderna e são empregados como instrumento do trabalho do geógrafo na atualidade. Então, o ArcGIS é um excelente programa, né, um software, é um programa que a gente baixa e ele é ótimo para fazer mapas. Inclusive, os mapas que eu vou apresentar aqui nesses slides foram produzidos nesse software, que é o ArcGIS. Então, é um recurso moderno que a gente tem hoje para criar os mapas. Funções dos mapas. O mapa é uma representação gráfica de um espaço terrestre em uma escala determinada. Então, nós podemos dizer que o mapa, na verdade, tenta pegar um espaço, uma área maior e reduzi-la. Por isso, a escala é tão importante dentro de um mapa. Então, se a gente fosse fazer um mapa com a representação do tamanho real, a gente teria que fazer ele no mesmo tamanho desse espaço. Então, isso não é possível e não faz sentido também, né? O mapa, ele tenta reduzir para você ter uma ideia do todo. Um exemplo não seria um mapa, mas que seria uma coisa que a gente poderia imaginar como a representação mais fácil da gente pensar nessa escala, é a planta de uma casa. Então, ela não tem o tamanho de uma casa, a gente não faz uma planta no tamanho de uma casa. Mas a gente consegue, através daquele desenho da planta, de você conseguir verificar o tamanho da casa, o que vai ser feito na casa. Então, ele é importante para o planejamento. Ele é feito antes, por exemplo, da casa ser realizada. Então, os mapas também têm uma função de planejamento muito importante, porque eles demonstram aquilo, tanto que já passou, quanto uma coisa que poderá vir. Os mapas podem ser divididos em vários tipos e sua classificação varia de acordo com o tema tratado. Então, nós temos mapas aí da área física, mapa de hidrografia, que seria o mapa de bacias hidrográficas, mapa de biomas, mapa de relevo, mapa de população. Então, tem vários temas. Por esse motivo, dá-se o nome mapas temáticos. O mapa temático tornou-se significativo para a geografia devido à sua capacidade de analisar em uma área distintas informações. Então, o mapa temático é aquele que eu vou escolher um tema, por exemplo, hidrografia do Brasil, e vou representar lá todas as bacias hidrográficas do Brasil.
Mapa do desemprego no Brasil. Então, eu vou mostrar lá no mapa quais são os estados que estão tendo maior índice de desemprego, né? Elementos fundamentais dos mapas. Eles são as informações e características que provavelmente a maioria dos mapas devem conter, independente do seu objetivo de criação. Eles são título, legenda, escala e convenções cartográficas. Título. Ele indica o assunto do mapa, bem como o local mapeado. Então, no mapa que eu vou fazer de hidrografia brasileira, né, colocando as bacias hidrográficas, eu vou colocar como título, por exemplo, Clima do Brasil? Não, né? Então, o título vai estar lá, Bacias Hidrográficas do Brasil. De modo que a primeira coisa que a pessoa vai observar no mapa é sobre o que ele é. Então, é o assunto dele. E onde que vai ter esse assunto? No título. Legenda. Apresenta as informações necessárias para a interpretação do mapa. Então, vamos supor que o meu mapa tem lá, no mapa de bacias hidrográficas, vai ter os rios desenhados, vai ter a cor dos estados. Então, na legenda vai mostrar isso para a pessoa que está lendo. Essa linha azul aqui é o quê? É um rio. Essa linha aqui preta é o quê? É uma estrada. Então, essas legendas também seguem convenções cartográficas. Eu não vou desenhar um rio dentro de um mapa numa cor roxa, né? Não faz sentido. Então, essas convenções servem também para a gente conseguir interpretar com facilidade. Todas as vezes que você vê um mapa e você vê lá uma linha, né, irregular azul, em geral você tende a pensar, isso deve ser um rio, né? Então, você não vai desenhar uma estrada numa cor azul, porque não faz sentido. Na hora que a pessoa olhar, ela vai pensar que aquilo ali é um rio, e na verdade não seria. Então, a gente deve seguir essas convenções. Norte ou orientação. É necessário para o usuário localizar a posição norte no mapa. Geralmente é representado com a imagem do Rosa dos Ventos, ou um Nzinho, né, indicado para cima. Por que o norte é tão importante? Porque se eu virar o mapa de cabeça para baixo, eu ainda vou saber aonde que esse mapa se iniciou. Então, vários mapas não têm esse norte geográfico, mas ele é também um elemento essencial dos mapas. Escala representa a relação de proporção matemática. É aquilo que eu havia falado com vocês. O mapa, na verdade, ele é uma redução do espaço real. Então, eu tenho que saber o tanto que o espaço real foi reduzido para a gente saber a escala desse mapa. Então, como ele é uma proporção matemática, ele vai ser utilizado, né, uma escala e um cálculo dele para poder chegar nesse valor. Então, eu peguei a minha casa e desenhei ela. Quantas vezes eu reduzi a minha casa para chegar nesse tamanho? Então, a gente tem que fazer um cálculo de escala. Nesse caso, seria um cálculo de escala para planta, né? Eu estou dando só um exemplo para vocês entenderem. Escala é a relação, divisão entre a área do mapa e a área real. Então, escala, eu divido a área do mapa pela área real. Nesse caso, existem dois tipos de representação dessas escalas. Uma delas é a escala gráfica, que é um desenho, ela é bem mais didática, né? A parte dela é mais fácil de você identificar esses valores. E a escala numérica, que ela vem com um número, 1 para 100 mil. Então, foi reduzido em 100 mil vezes esse mapa. Essa escala numérica, ela é sempre utilizada em centímetros, ou na maioria das vezes é utilizada em centímetros. Então, 100 mil centímetros que nós estamos falando, e não 100 mil metros ou 100 mil quilômetros, ok? Então, eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos de mapas que foram feitos por mim. Então, nesse primeiro, olha aqui o tema, Minas Gerais, Bacias Hidrográficas de Minas Gerais, e 2016, que foi quando eu fiz esse mapa. Então, pelo título, a gente já sabe do que vai falar esse mapa. Então, vamos dar uma olhada aqui na legenda. Rios, que vai ser essa linha fininha azul, tá vendo? Que é aquela convenção que a gente tinha visto anteriormente. E aqui são as bacias hidrográficas de Minas Gerais. Então, cada uma delas eu coloquei uma cor. E se eu fosse escrever o nome de cada uma delas, caberia? Caberia, mas ia ficar muito feio, né? Então,
Então, o que eu fiz? Coloquei uma cor em cada uma delas. Então, se você só olha o mapa sem olhar a legenda, você não sabe qual bacia exatamente é essa aqui que está amarela, por exemplo. Então, estou vendo essa bacia aqui grande amarela. Que bacia é essa? Bacia do Rio São Francisco. Então, pela cor aqui, é só olhar na legenda que eu vou saber de qual bacia se trata. Nós temos aqui a escala. Nesse caso, eu fiz uma escala do tipo desenhada, né? E a fonte, que é de onde eu tirei as informações, como é que eu consegui fazer esse mapa? Hoje nós temos bases de dados cartográficos para fazer mapas em vários lugares. Eu peguei do IGAM, porque é a agência de águas, né? Então ficaria, né? Eu não vou pegar num local, por exemplo, na agência faz o negócio de minérios para me fazer o mapa de águas, né? Então você vai procurar o local que é especializado naquilo. Aí eu coloco aqui o autor, LD Barbosa, que sou eu, né, Liliane de Deus Barbosa, e o ano que eu fiz o mapa, 2016. Agora, nesse mapa, microrregião de Sete Lagoas, rodovias federais e estaduais. Então, vocês podem perceber que esse mapa ele é ainda mais temático, ele é ainda mais especializado que o anterior. Então, ele tem um tema e um subtema. Esse tema é microrregião de Sete Lagoas. Então, esse mapa está representando o quê? Microrregião de Sete Lagoas. Rodovias federais e estaduais. Então, além dele mostrar o local, né, que é a microrregião de Sete Lagoas, ele também tem o objetivo de mostrar as rodovias federais e estaduais. Né? Então, vai ser a segunda temática. Então, nós temos aqui essas linhas vermelhas que vão indicar as rodovias. Então, vamos dar uma olhadinha na legenda. A parte mais escura, né, as linhas mais escuras, vão ser a microrregião de Sete Lagoas, né, que seria esse contorno aqui. Os limites municipais vão ser num cinza claro, que vão ser essas linhas que a gente está vendo aqui, entre os municípios. Rodovias federais, elas vão ser uma linha dupla vermelha. Então, no caso aqui, a gente vai ter a BR-040. Vocês estão vendo que ela está mais escura, quer dizer que ela está mais grossa do que as outras? E as rodovias estaduais, que são a linhazinha mais clara. Vendo aqui, MG-060, MG-238. Nesse caso aqui, ao contrário da anterior, eu preferi escrever o nome das rodovias estaduais, as MGs, no mapa. Por quê? Porque eu tinha o objetivo de mostrá-las na prática. Então, eu posso fazer assim, colocando o nome, mas não é tão bonitinho quanto você fazer assim nas legendas. Mas, para mim poder fazer isso aqui na legenda, o que eu teria que fazer? Teria que pegar cada uma das rodovias e colocar um nome. Só que aí, ao invés de utilizar a linha vermelha, eu ia ter que utilizar uma linha amarela, uma linha laranja. Imagina, como que eu vou desenhar uma estrada com uma linha laranja? Né? Então, não tem condições. Então, dependendo do tema do mapa, a gente também tem uma certa convenção do que a gente deve fazer nessas linhas. Né? Ia ficar horroroso, cada rodovia tá de uma cor diferente e quem olhasse o mapa não ia conseguir entender que aquilo ali é uma rodovia, porque está seguindo fora da convenção. E aqui também eu trouxe uma escala gráfica, só que diferente daquela lá, tá vendo? A gente pode fazer uma escala gráfica com formatos diferentes. O próprio software do qual você faz o mapa, ele te dá várias formas de realizar a sua escala, desenhar a sua escala. Então, a fonte, olha lá, é DR e DENIT, porque são as empresas aí de estradas de rodagem. Então, vão ser aquelas que eu vou utilizar para fazer um mapa de estradas, né? Que foi aquilo que a gente comentou. É muito importante você escolher a fonte correta para o seu mapa, senão você faz um mapa errado. A autora sou eu novamente. A data que eu fiz o mapa foi 21/7/2017. E o Datum, que é aquele sistema de georreferenciamento, eu usei o SAD69, que é o sistema velho. Então, eu teria que ter usado o Sirgas 2000 para estar mais relacionado aos dias de hoje. Mas eu utilizei o anterior, ok?
Muito obrigado por terem ficado até o final da aula. Inscreva-se, dê o joinha e até a próxima aula. Tchau, tchau!